Capítulo 161. Congreve. Os olhos de Lindy estavam fixos, e a mão na mesa subconscientemente bateu na mesa enquanto ele pensava sobre isso. Ele sabia que Killy havia alcançado um status muito alto na Câmara de Comércio de Ashtree por meio de seus próprios esforços ao longo dos anos, é claro. Também havia a preferência de seu pai por filhas ilegítimas, o casamento muito antiquado com o cônjuge original e a história de amor da amante. Ao mesmo tempo, é concebível que Killy não esteja indo bem, ela também tem vários irmãos e irmãs que estão de olho nela. Além disso, a Câmara de Comércio de Ashtree é uma organização empresarial estabelecida em conjunto por várias famílias. De modo geral, cada um dos 3 ramos é controlado por uma família e verifica e equilibra uns aos outros. Portanto, se ela quiser se desenvolver mais, ela será inevitavelmente contida. Inimigo. Entre eles, entre as lutas internas, esse cara chamado Congreve era o mais nervoso. Claro, Congreve também tinha suas razões e confiança para pular. Antes de Killy retornar para a família Chapman, Congreve era a pessoa com maior probabilidade de herdar o negócio da família, e ele já tinha um grupo de apoiadores leais. Se não fosse por Killy ser muito monstruosa e crescer muito rápido, ela teria sido severamente reprimida desde o início. Mesmo agora, a influência de Congreve não deve ser subestimada. Embora a vantagem de Killy seja grande, ela só pode ser suprimida, não erradicada. Ela está sempre em risco e precisa ser cautelosa sobre suas ações. E agora que Killy mencionou especificamente um livro que ela ganhou de Congreve, não deve ser sem objetivo. Esse livro pode muito bem documentar ou provar algo que teria derrubado Congreve, ou mesmo derrubado seus apoiadores. É por isso que Killy veio aqui especificamente para encontrá-lo. Embora ela tenha feito isso por confiança nele, mas, com o status atual de Killy, há apenas algumas pessoas capazes ao seu redor, mas nenhuma delas consegue entender este livro. Eu sei um pouco, mas criptografia realmente não está dentro de seu escopo profissional. Lindy não teve escolha a não ser dizer eufemisticamente, posso tentar, mas só posso ajudar você o máximo que puder. Afinal, não sou bom nisso. Tom de Killy imediatamente se tornou alegre. Isso é ótimo, muito obrigado. Vou levar o livro para sua casa imediatamente. Ei, não pareça que já resolvi o assunto. Essa garotinha ouviu as 2 últimas frases. Lindy suspirou, com um olhar melancólico no rosto. Parecia que ela estava apenas pensando nisso. Ela não parecia se importar com o livro. Era um temperamento infantil padrão. Mas como um adulto responsável, ele ainda tem que se importar com a situação. Espere um minuto, você recebeu esse livro de Congreve, é muito importante para ele, e pode ser a chave para sua queda, certo? Lindy perguntou. Killy disse, bem, de acordo com as informações fornecidas pelo meu informante, este livro é muito provavelmente a real confiança de Congreve, mais importante do que seus outros apoiadores, e também está relacionado à sua dinâmica anormal recente. Está relacionado, porque julguei que o conteúdo deste livro foi escrito em alguma língua antiga, então pensei em você. Ela acrescentou, ele interceptou recentemente algumas remessas, o destino é desconhecido, mas ele fez isso muito secretamente, e meu informante não tem como obter evidências por enquanto. Lindy ponderou e disse, não seja descuidado, para uma coisa tão importante, ele não tem razão para não tomar medidas de seguro. Embora sua posição tenha sido estabilizada agora, a julgar pelo fato de que você não foi capaz de resolvê-lo completamente até agora, seus capangas ainda estão. Ele é muito forte, não o leve tão levianamente. Se ele for realmente estúpido, outros não têm razão para apoiá-lo. Ele fez uma pausa, então ergueu as sobrancelhas de repente e disse, pelo seu tom de voz, você não deveria ter encontrado nenhum obstáculo importante para obter este livro, certo? Killy ficou surpresa e imediatamente percebeu que Lindy estava lembrando-a de que este livro poderia ser uma armadilha. De fato, Bella relatou a mudança de Congreve não muito tempo atrás, e o informante recebeu o livro alguns dias depois, o que foi muito rápido.
Se fosse em outras circunstâncias, ela duvidaria se foi deliberadamente arranjado pela outra parte. Mas seu desprezo passado por Congreve estava muito enraizado, e ela não pensou muito sobre isso por um tempo. E há outro ponto em que o informante era o mais confiável dela em Congreve. Ele era originalmente o confidente de Congreve, mas depois que ela lavou sua mente com o selo espiritual bom, ele mudou para perder sua lealdade. O selo espiritual bom é a habilidade que Lindy concedeu a ela 3 anos atrás. Contanto que ela se comunique com a outra parte até certo ponto, o grau depende da força mental da outra parte, ela pode forçar a outra parte a ter compaixão por si mesma. Amor, tolerância, admiração, lealdade, e outros pensamentos positivos. Em outras palavras, não precisa ser positivo, mas deve ser gentil com ela. A razão pela qual ela é chamada de Bruxa de Chapman é por causa dessa habilidade, para que todos que entrem em contato com ela sejam inconscientemente infectados por seu charme de personalidade. O mesmo era verdade para o informante, então ela não duvidou da habilidade e lealdade da outra parte. Keili hesitou. Não, é verdade, mas se for realmente uma armadilha, significa que há algo errado com o informante. Para ser franco, essa armadilha é muito óbvia, e esse informante é um membro do think tank de Congreve, então é impossível não ter acesso a esse nível de trapaça. Dito isso, é possível que Congreve tenha recuperado o controle do informante e feito do sujeito um espião infernal e reverso. Lindy balançou a cabeça e disse, é melhor acreditar do que acreditar. Você já pensou que, já que não consegue entender o conteúdo deste livro, então ele pode escrever algo neste livro que não seja bom para você? Informações falsas, relatório indireto para incriminá-lo. Do outro lado, o rosto de Keili de repente ficou sério, ela franziu a testa e disse, se eu continuar a estudar este livro como algo que pode derrubá-lo completamente. Lindy estreitou os olhos e disse, então você pode estar em perigo. Neste momento, Keili sentiu arrepios surgindo em suas costas, porque se Lindy não existisse, de acordo com sua personalidade e desprezo por Congreve, ela provavelmente sentiria que esta era uma oportunidade de derrotá-lo de uma só vez, e então continuar a estudar bem. Se a outra parte de repente ficar esperta neste momento e disser que este livro pertence a ela, isso pode realmente causar uma onda de danos a ela. Não é isso que Congreve pode fazer. Lindy provavelmente adivinhou pelo silêncio de Keili que ela deveria ter reagido e estava um pouco nervosa, então ele se acalmou e confortou, mas esses são apenas meus palpites agora, por favor, traga o livro aqui para eu ler, e estou mais seguro aqui. Bem, com nossa própria polícia, é muito seguro. Keili é tão bom quanto os outros, este era originalmente meu plano, mas agora parece que Congreve pode realmente estar conspirando contra mim. Ela zombou, isso é ótimo. Vou deixá-lo saber o que é dor de verdade. Lindy franziu a testa, pensando secretamente que o tom era muito ruim. A vida dos aristocratas nesses anos parece ter mudado muito a menina, revelando um tipo de crueldade. Ele deu a Keili o livro, Comunicação Não Violenta, naquela época, só espero deixar uma semente de amor no coração desta menina que sofreu com o infortúnio familiar. Controlar a violência com violência é sempre o último recurso e não pode ser considerado a norma. Agora parece que ainda é longo e torto. Ele limpou a garganta e decidiu ajudar Keili a se lembrar de sua intenção original. Você se lembra do que eu disse naquela época? Keili assentiu e disse, claro que me lembro, você me pediu para me comunicar com a outra parte com a linguagem do amor e da sabedoria, não da violência, a menos que eu não possa evitar. Ele disse isso naquela época? Essa formulação é muito direta. Lindy riu 2 vezes, parece que você se lembra muito bem. Fim do capítulo. Capítulo 162. O tom de Keili era bem comportado. Claro, tenho seguido o que você disse esses anos, comunicando-me com todos e subjugando os corações uns dos outros para mim. Quase nunca usei violência. Ela sempre manteve os ensinamentos do Senhor. Linha em mente e não se esqueceu de um único sinal de pontuação.
Ela sempre deu prioridade ao uso do bom selo da mente, mas, na verdade, essa eficiência é muito maior do que os meios violentos. Enquanto ela se comunicar com seu oponente, o oponente será inconscientemente afetado pelo bom selo da mente, e a melhor parte é que, mesmo que o oponente esteja dirigindo nos bastidores, ela não pode garantir que seus subordinados não se comunicarão com Kylie. Dessa forma, o arranjo do fantasma interno se torna extremamente conveniente e oculto. Quando a outra parte recobrasse o juízo, ela já estava cercada por fantasmas internos, e esses fantasmas internos não teriam a menor dúvida em seus corações, porque se convenceriam e mudariam de ideia. Primeiro, eles sentem simpatia ou admiração por Kylie, e então são movidos pelo charme da personalidade de Kylie, pensando que ela é de fato uma mestra sábia que vale a pena seguir. Para simplificar, o efeito é o halo do protagonista de O corpo delicado de Kylie treme, a aura de vazamentos dominadores, e os inimigos do lado oposto viram as costas e se rendem um após o outro. É simplesmente uma habilidade aterrorizante que pode ser chamada de doença infecciosa. Mas às vezes, a força mental da outra parte é muito maior ou mais resistente do que a dela, e o bom selo da mente não é muito útil, mas neste momento, ela já tem um grupo de servos que são leais a ela, e é o suficiente para deixá-los fazer isso. Lindy franziu a testa e disse seriamente, já que você se lembra, como você pode fazer as pessoas sentirem dor sem se mover? Você não é Paine, o chefe Lin reclamou em seu coração. Pense em um ou dois primeiro, tente se comunicar com ele e descubra as coisas ruins que ele fez. Se o crime for realmente hediondo e você não se arrepender, você tem que entregá-lo à polícia, sabia? Acontece que tem um policial da delegacia central aqui. Ele pode cooperar com sua investigação. Claude gosta de mencionar 2 casos de uma só vez, e acredito que ele ficará feliz com sua performance. Kylie ouviu humildemente e abaixou as sobrancelhas agradavelmente. Você está certo, estou realmente ansioso, eu deveria justificadamente esmurrá-lo. Oh, entregue-o à lei, e deixe todos receberem um aviso. Desta forma, meus apoiadores também acreditarão mais em mim. Para derrubar Congreve realmente não pode usar um método tão rude, pode reduzir muito sua reputação. Afinal, por causa do bom selo da alma, todos os apoiadores que foram devotados a ela todos esses anos pensam que ela está destinada a ela. Ele é a única pessoa que pode levar a Câmara de Comércio de Ash à glória e lutar contra o desenvolvimento dos recursos de Luoer. Aos olhos dessas pessoas, suas ações eram naturalmente corretas e justas, mas afinal, Congreve e ela eram um pai, e o Halo não poderia encobrir o fato de que os irmãos estavam se matando. Mas se a outra parte atacar primeiro, ela se livrará de todo o mal, e se a outra parte for presa, será uma execução pública para todos, não apenas pessoas extraordinárias, mas também pessoas comuns. Dizem que é a maior tortura da mente. Ao mesmo tempo, também é um aviso para outros que ainda estão inquietos. Maravilhoso! Lindy ficou muito satisfeita e disse, isso mesmo, divulgar esse assunto revelará muito seu caráter e estrutura, e será mais benéfico para sua futura carreira. Kylie franziu a testa e pressionou seu rosto corado contra o comunicador, obrigada pelo seu conselho, eu acidentalmente fui longe demais. Com tantos apoiadores em Congreve, seria um grande desperdício de recursos se todos fossem mortos. O Sr. Lin ensinou a lição muito bem, e ela definitivamente pode usar amor para influenciar todas essas pessoas também. É bom que você entenda. Lindy sorriu, embora sentisse que Kylie já havia aprendido como ser uma adulta no grande tanque de tinta desta sociedade, mas eu ainda esperava que ela não esquecesse sua intenção original, mantivesse os princípios mais básicos e não se tornasse indiferente, cruel e inescrupulosa. Kylie disse, a propósito, você está satisfeito com o presente que lhe dei da última vez? Ouvi da velha governanta que quando ele entregou as moedas de azar, depois que ele terminou de falar, alguém da porta ao lado também deu as moedas da sorte para o chefe Lin. Se for uma pessoa comum, ainda há a possibilidade de ser uma coincidência. Mas com o Sr. Lin, tudo é inevitável.
Ele deve ter esperado com antecedência que enviaria as moedas de azar e, ao mesmo tempo, planejou obter as moedas da sorte. Organize tudo claramente. Lin Jie pensou na moeda 2 em 1 e se lembrou do incidente quando jogou uma moeda e acidentalmente quebrou o vidro quando estava visitando Lao Wang, e disse sem jeito, eu realmente gosto, é um gadget legal, só não é muito conveniente de usar e não há muitos lugares onde pode ser usado. Afinal, ele não faz adivinhação e não tem o hábito de organizar nada, parece que tal gadget tem apenas a função de colecionar e brincar com ele ocasionalmente. O humor inicialmente expectante de Kei Li estava um pouco desanimado. Sim, para o Sr. Lin, que pode facilmente entender a trajetória do destino, a moeda do destino parece um pouco sem gosto. Ela inchou o rosto e disse de má vontade, não se preocupe, foi apenas um pequeno presente da última vez. Desta vez, definitivamente lhe darei o melhor presente para satisfazê-lo. Na verdade, não precisa custar tanto, essa moeda é muito boa. Ei tio, estou preparando este presente há muito tempo. A voz da menina era doce e suave, e ela não era ambígua quando agia de forma coquete. Lin Jie sentiu a emoção no tom de Kei Li e pensou que poderia ser inapropriado recusar, então sorriu e disse, ok, então vou esperar ansiosamente por isso. Kei Li imediatamente se animou e expressou sua expectativa pelo encontro. O coração de Lin Jie de repente se moveu. Congreve interceptou um lote de mercadorias e seu paradeiro era desconhecido. Poderia ter algo a ver com os assuntos da Igreja Dome. Sheng Yuenao parecia vir da Câmara de Comércio de Ash, então ele perguntou, Congreve interceptou as mercadorias. Quais são as mercadorias? Você tem uma lista? Kei Li sussurrou, ainda estou investigando, apenas uma pequena parte está clara. Então você conhece o cérebro da lua sagrada. O que é isso? Kei Li ficou surpresa por um momento antes de perceber, a carga interceptada por Congreve tem algo a ver com essa coisa. Bem, parece haver muito movimento na Igreja Dome. Você deveria ter ouvido falar sobre isso. Eles usaram o cérebro da lua sagrada para controlar a congregação, e o cérebro da lua sagrada veio da Câmara de Comércio de Ash. Lin Jie contou o que sabia. Ele soube por notícias que os 2 locais de explosão estavam relacionados à Igreja Dome, e foi provavelmente por causa da apostasia de Vincent que a Igreja Dome o matou, causando assim as 2 chamadas explosões de gás. Lin Jie, como uma fonte privilegiada, tem uma nova compreensão dos incidentes anteriores de explosão de gás. Receio que não tenham sido essas pessoas de alta classe que gostam de usar explosões de gás para encobrir seus assassinatos. Kili, como filha de uma família nobre e governante da Câmara de Comércio de Ash, deveria ter alguma compreensão da verdade. Kei Li estreitou os olhos e disse, se for esse o caso, pode haver alguém por trás de Congreve que esteja manipulando tudo. Nesse momento, a porta da livraria se abriu novamente, e Claude entrou e disse, a amostra do cérebro da lua sagrada fornecida por Vincent foi enviada para identificar os ingredientes. Se pudermos encontrar os registros de transações dos materiais nela, podemos rastrear o fluxo e encontrar os participantes. As pessoas que negociaram e onde foi produzido. Lin Jie largou o comunicador e disse, vocês terminaram de falar. Quais são seus planos para o futuro? Claude disse, já solicitei a ação acima, esperando instruções primeiro. Vincent, que entrou depois, disse em voz baixa, estabelecerei um protestantismo e exporei os crimes cometidos pela Igreja do Domo. Eu ajudarei. Moen disse. Lin Jie apertou o dispositivo de comunicação em sua mão. Exatamente, estou falando sobre esse assunto com Kei Li e já tenho um palpite. Quando o resultado da avaliação sairá? Claude disse, em breve, haverá profissionais vindo comigo. Antes que ele terminasse de falar, um subordinado do lado de fora da porta entregou uma pilha de documentos em papel. Claude pegou, foi até o balcão e entregou a Lin Jie, e disse brincando, olha, é muito rápido. Lin Jie perguntou àquele qual parte ela descobriu e comparou com a composição do cérebro de Sheng Yui, e a taxa de coincidência foi extremamente alta.
Não foi coincidência que Congreve provavelmente foi instruído a fazer um acordo com a Igreja do Domo. Lindie olhou para as informações e ponderou. Claude acrescentou: há outro ingrediente nele, a matéria-prima não pode ser analisada, e não sabemos o que é, mas... Com uma expressão solene, ele sussurrou: pode ser um ser vivo. Fim do capítulo. Capítulo 163. Seres vivos. No momento em que Lindie ouviu a palavra, suas pálpebras se contraíram e houve uma leve sensação de frio nas costas. Ele olhou para o relatório em sua mão, e uma pequena amostra de Shenghui Bren em um saco plástico que estava preso ao documento. Continuou sorrindo silenciosamente e deu um passo para trás taticamente. Então ele colocou o documento inteiro no balcão e o empurrou para Claude, sinalizando que havia terminado de lê-lo. Assim que a palavra seres vivos saiu, a natureza do Shenghui Bren era diferente. A emoção no coração de Lindie mudou de uma profunda aversão a substâncias viciantes para um horror de olhar para objetos exóticos. Você deve saber que o Shenghui Bren aparece na forma de um cigarro, e o usuário deve executar duas etapas de acender e fumar. Em outras palavras, se houver seres vivos nos ingredientes, é muito provável que eles entrem no corpo do usuário junto com a fumaça. Se houver outras pessoas ao seu redor que também inalaram a fumaça enquanto fumavam, talvez elas também a tenham inalado juntas, para cima. Lindie agora se lembrou subconscientemente de que Vincent estava quase na livraria naquele momento, e um cérebro de lua sagrada foi aceso no lado oposto dele. Felizmente, ele viu a estranha situação de Vincent naquele momento e o impediu de o comportamento de fumar em locais públicos, e o deixou não tocar nessa coisa novamente. Não importa o que esteja nele, o conceito de criatura viva tocará um certo nervo nas pessoas, fazendo com que elas se sintam extremamente nojentas psicologicamente. Os olhos de Lindie se moveram para a amostra novamente, se acalmaram e disseram em um pensamento profundo: em outras palavras, as propriedades viciantes do Shenghui Bren podem ser causadas por este ingrediente desconhecido. Não é vício em drogas, mas semelhante ao parasitismo. Claude assentiu solenemente e disse: sim, de acordo com os resultados da análise, os outros ingredientes são todos materiais com estabilidade, ativação de manutenção ou efeitos semelhantes, e não têm a função de atuar como o principal material do vício, então este ingrediente desconhecido é o mais provável. Ele virou a cabeça e olhou para a vítima direta, Vincent, e disse: o padre Vincent tomou o cérebro da lua sagrada por um período de tempo relativamente curto, e os sintomas não eram óbvios naquela época, e ele parou de usá-lo a tempo. Esta criatura viva tem medo de chamas, muito felizmente, quando o padre queimou todos eles, todos perderam sua atividade, então o padre não sofreu de envenenamento mais profundo. Vincent assentiu, com uma expressão séria no rosto. Ele não contou a Claude sobre o sol, a lua e os deuses falsos, então este último apenas pensou que havia dominado poderes especiais relacionados às chamas. Eu também tenho que agradecer ao chefe Lin, se você não tivesse me lembrado, eu seria um desses viciados ignorantes agora. Embora ele próprio tenha destruído completamente os componentes do cérebro da lua sagrada devido à fusão e lavagem do núcleo solar, ele ainda tem medo profundo, raiva e ódio em seu coração. Ele estava com medo do que aconteceria se não conhecesse o chefe Lin. Por raiva e ódio, ainda há mais congregantes inocentes que ainda estão usando o cérebro da lua sagrada inconscientemente, tomando a iniciativa de sugar essa coisa desconhecida para dentro de seus corpos. Vincent não foi o primeiro grupo de padres a usar o cérebro da lua sagrada. Houve outro grupo antes dele, e muitos padres que ele conhecia ainda estavam usando o cérebro da lua sagrada. Ele não sabia o que a Igreja do Domo queria fazer, mas podia inferir de suas ações que deveria ser um propósito oculto. Vincent apenas teve uma sugestão de descobrir a verdade, e o sétimo apóstolo, Vanessa, enviou alguém diretamente para assassiná-lo. Mais tarde, ele foi ainda mais indiscriminado, matando qualquer um que visse. É concebível que a verdade por trás disso seja verdadeira. Não há luz alguma. Agora eles são os únicos que podem revelar tudo.
Vincent sentiu o fardo pesado em seus ombros, e o que sustentava suas ações no momento não era apenas ódio, mas também um senso de responsabilidade e justiça. Assim como ele costumava ajudar os paroquianos a eliminar demônios, era a gentileza do coração. Sempre há algo maior que o ódio. Vincent silenciosamente cerrou os punhos, e sua mentalidade mudou um pouco. Lindy ponderou, então agora, ainda precisamos começar com a Câmara de Comércio de Ash Tree. Acabei de receber uma pista útil de Kei Lee. Ele contou a história da interceptação secreta da carga por Congreve, que provavelmente foi ordenada por alguém por trás dela. Se eles pudessem saber para onde as mercadorias estavam indo, eles poderiam saber o que a Igreja do Domo queria fazer. Claude lembrou que quando soube que o outro lado do comunicador era aquele da Câmara de Comércio de Ash, seus olhos pareciam ver o pai do patrono. 40% dos fundos do Departamento de Informações vieram da Câmara de Comércio de Ash, o que é realmente genuíno, o mestre do ouro. Naquela época, quando Wilde tinha dúvidas sobre a livraria na Torre dos Ritos Secretos, mesmo que pensassem que poderia ser a Fortaleza dos Bruxos das Trevas, eles também estavam cautelosos com o histórico da Câmara de Comércio de Ash Tree e não ousavam procurar facilmente. Pode-se ver que, mesmo que seja uma causa justa, a falta de dinheiro é absolutamente impossível. Claro, agora ele espera que lhe traga pistas mais úteis. Lindy pegou o comunicador novamente e disse, Kei Lee, você ouviu isso agora? Kei Lee respondeu, eu o ouvi. Seu tom era um pouco animado, criatura viva, o que aconteceu com a Igreja Dome desta vez é tão interessante, e ouvindo as outras pessoas ali, parece que eles pretendem derrubar o Dome e estabelecer o protestantismo. Killy concordou com ambas as mãos e pés sobre este assunto. Porque a Igreja Dome, como uma força veterana, sempre esteve intimamente relacionada a outros ramos da Câmara de Comércio de Ash Tree com as mesmas qualificações antigas e recursos Holy, e eles frequentemente se comunicam entre si. Embora o ramo da Câmara de Comércio de Ash que ele é responsável também tenha uma grande quantidade de reservas de depósito, mas eles não escolhem você. Por causa disso, Keili também perdeu uma fonte de renda. Mas se um protestantismo for estabelecido, e for um protestantismo estabelecido pelos convidados do chefe Lin, se ele realmente puder substituir a Igreja Dome, então para Keili, é uma excelente oportunidade de tomar o poder de monopólio da cooperação. Ela mal podia esperar para ir à livraria. Ambos os lados do comunicador têm expectativas profundas, e cada um está esperando e continuando a investigar. Com a ajuda de Moen, Vincent iniciou sua primeira atividade missionária. Igreja Dome, Igreja Central. Um grupo de padres está esperando para ser convocado pelo Papa. Eles estavam todos vendados, mas ainda podiam ver a estranha excitação em suas expressões, e seus rostos estavam vermelhos de excitação. A maioria dessas congregações são padres comuns como Vincent, ou mesmo padres e freiras comuns. O máximo com que eles podem entrar em contato é aceitar a cerimônia simplificada de batismo do novo apóstolo durante seu mandato, que é considerado ter conhecido o apóstolo. Quanto à Santa Donzela e ao Papa, eles só podem ser vistos à distância durante o culto anual de aniversário do Deus. A admiração que eles têm pelo Papa em seus corações é a adoração do líder e o desejo por ídolos. Agora, como humildes congregantes comuns, poder conhecer o Papa é simplesmente uma grande honra. Todos eles suprimiram sua excitação, corando e pescoços grossos, e alguns até tremeram por todo o corpo. A bela santa os observava de lado, com um sorriso gentil no rosto, e anunciou suavemente alguns nomes. Essas pessoas entram comigo primeiro, e o resto vai esperar um pouco. Sim, os padres e freiras cujos nomes foram chamados imediatamente responderam, desenharam uma lua crescente em seus peitos e o seguiram para a sala interna. Com os olhos vendados, eles não conseguiam ver. Em suas bochechas e pescoços corados, longos traços retorcidos e serpenteantes rastejavam fracamente, como vasos sanguíneos ou vermes. Fim do capítulo. Capítulo 164.
O grupo de congregantes cujos nomes foram chamados silenciosamente entrou na solene sala interna, um por um. Embora o coração esteja nervoso e animado, a etiqueta mais básica ainda deve ser rigorosamente observada. Afinal, este é o lugar mais sagrado da Igreja Dome, onde todos os objetos sagrados e estátuas dos papas do passado são consagrados. Em circunstâncias normais, apenas o Papa e o Santo podem entrar aqui, nem mesmo os 7 apóstolos. Embora não soubessem como se chamavam para vir aqui, eles já sentiam orgulho e orgulho inigualáveis em seus corações. Poder entrar na sala interna da igreja central era o suficiente para esses congregantes comuns se gabarem por toda a vida. Na sala interna, o embrião de prata está consagrado no altar branco no centro, e há estátuas de papas e outros objetos sagrados nos nichos ao redor. Majestoso e solene, o Papa, que usava um requintado chapéu branco alto, uma túnica deslumbrante e um cetro dourado na mão, estava nos degraus em frente ao altar com vista para a multidão. Rodney olhou para as fileiras de padres que se ajoelharam cuidadosamente para saudar abaixo, com seu sorriso gentil de sempre no rosto, e disse com uma voz velha: levante-se, não seja muito contido, todas as pessoas abençoadas pela lua, eles são todos meus filhos, e eu os trato igualmente. Uma sensação de intimidade surgiu espontaneamente nos corações dos padres, e a tensão em seus corações foi gentilmente acalmada por uma força espiritual invisível, e sua adoração e admiração pelo Papa de repente se aprofundaram. Rodney olhou para a multidão com um sorriso no rosto, e quando viu as marcas levemente levantadas e contorcidas em seus rostos e pescoços, seu sorriso se aprofundou. Ele deu 2 passos e levantou a voz: vocês devem estar curiosos sobre o porquê de eu ter chamado vocês aqui. Os padres não responderam, e ninguém ousou responder. Embora o Papa seja tão gentil, isso só pode torná-los mais respeitosos e temerosos, e não pode reduzir a sensação de distância. Rodney não pretendia pedir que respondessem, ele continuou: vocês todos devem saber que este é o lugar mais sagrado da igreja, onde 3 objetos sagrados e estátuas de papas de todas as eras estão consagrados, e pessoas comuns não podem nem pisar nele, mas hoje vocês é um privilégio estar aqui porque vocês têm uma coisa em comum. O que eles têm em comum? Essas palavras aparentemente contraditórias fizeram com que as dezenas de congregantes que estavam lá embaixo mostrassem algumas dúvidas, mas os dias de prática na Igreja Dome foram sem graça, e não havia nada de especial neles. Algumas pessoas imediatamente pensaram em seus recentes a única diferença no corpo. Um dos membros da congregação parecia animado e disse cautelosamente: meu senhor, é por causa do cérebro da lua sagrada. Rodney assentiu, seu sorriso inalterado: sim, antes de tudo, preciso contar a verdade sobre o cérebro da lua sagrada. Ele se virou e andou ao redor do altar, estendeu a mão e acariciou suavemente a placenta prateada e disse em voz baixa: o cérebro da lua sagrada é um auxílio para a meditação em nome, mas, na verdade, é usado para selecionar qualificações. A matéria-prima vem de objetos sagrados. Desde que você usou o cérebro da lua sagrada, pela primeira vez, alguém tem observado secretamente as mudanças em seu corpo até agora. Os congregantes ouviram que estavam sendo observados, mas não havia resistência em seus corações, apenas a alegria de terem sido observados pelos escalões superiores, e todas as suas emoções foram inflamadas pela próxima frase. Parabéns a todos os presentes, vocês são os sortudos, os escolhidos. Rodney disse em voz alta: hoje, vocês terão sorte de ter a chance de tocar o objeto sagrado. Contato, um objeto sagrado? Todos os padres presentes ficaram atordoados quando ouviram essas palavras. Suas expressões eram de descrença no início, e depois se transformaram em fanatismo extremo. Era quase como um sonho, eles eram capazes não apenas de entrar na sala interna, mas também tocar os objetos sagrados. Era como se plebeus de repente tivessem a oportunidade de entrar no palácio e tocar a cadeira do dragão com suas próprias mãos. Estava cheio de um sonho inacreditável.
E os materiais usados para fazer o Shengyue Bren vêm de objetos sagrados. Isso não significa que eles agora têm objetos sagrados em seus corpos. Oh meu Deus, isso é simplesmente uma honra incomparável. Por um momento, todos se sentiram cercados por uma sensação de grande felicidade, e sua fé na igreja e na lua atingiu seu auge. Seguindo o primeiro padre que se ajoelhou, o resto da congregação caiu em uníssono, recitando as palavras do batismo devotamente. Rodney sorriu e disse: a lua sempre os abençoara. Agora, venha aqui. Deslumbrados por essa grande sensação de felicidade, os padres, que estavam extremamente animados, nem perceberam que seu amado Papa apenas disse que o cérebro da lua sagrada foi selecionado para qualificações, mas ele não disse quais qualificações foram selecionadas, e por quê. É necessário selecionar, porque as pessoas selecionadas entram em contato com as coisas sagradas. Sob a orientação do santo, com um coração piedoso e fanático de fé, eles formaram um círculo ao redor do altar e estenderam as mãos para a placenta prateada central. Exatamente 7 pessoas. Pouco depois de todos pressionarem a placenta imediatamente emitiu uma luz prateada e, nessa luz, havia uma leve cor psicodélica colorida. Rodney estava não muito longe, observando a cena, o sorriso em seu rosto permaneceu inalterado. Ele levantou a mão, com o anel antigo, de um dos 3 objetos sagrados em seu dedo, e recitou o mantra: siga o antigo juramento, quando a lua estiver cheia, a criança adormecida da lua será revivida aqui, a placenta, o feto, o útero está pronto, o canal está estabelecido, por favor, abra os olhos da lua, por favor, estique o corpo da lua e convide a lua a respirar. Ele leu 7 vezes seguidas, cada vez usando uma fase diferente da lua. Toda vez que você lê, do altar central, um círculo de runas complexas se ilumina e se espalha, rapidamente se espalha por toda a sala interna e, finalmente, se encontra e desaparece no centro do teto circular. No final da última passagem, toda a câmara interna estava coberta de runas brilhantes e, somente neste momento, se alguém ignorasse toda a câmara interna, descobriria que ela se assemelhava ao formato do útero de uma mulher. Toda a sala interna da igreja central é simplesmente um grande altar completo. Os 7 padres estavam no centro da luz, incapazes de se mover. A estranha luz prateada emitida pela placenta era como uma coisa viva, envolvendo seus corpos, deixando apenas expressões confusas e aterrorizadas. O que está acontecendo? O único padre que ousou falar disse uma palavra atordoado e com dificuldade neste momento, e a venda caiu de seu rosto na luta. Rodney ignorou e apenas disse: é hora de começar, por favor, desça. Antes que o padre pudesse reagir, ele ouviu um grito extremamente estridente ao seu redor. Ele não conseguia virar a cabeça, ele só podia tentar o seu melhor para virar os globos oculares para aquele lado, e no canto de sua visão, havia uma imagem inesquecível em sua vida. Uma freira que foi contida pela luz rapidamente inchou como o ar, coberta com olhos injetados de sangue, como um balão vermelho cheio de líquido amarelo pus, e marcas contorcidas se projetavam de vez em quando em sua pele, como se houvesse algo em seu corpo. Cruzando entre a pele e a carne. Esses rastros serpenteantes se tornaram cada vez mais óbvios, e parecia haver centenas deles. Eles estavam se movendo, aglomerados e mordiscando. A freira se transformou em uma bolsa de pele humana cheia desses tentáculos em meio aos seus gritos. Ela estava em uma forma estranha, até que seus olhos fixos foram exprimidos para fora de suas órbitas e jogados no chão, e então ela ficou completamente em silêncio. Ao mesmo tempo, foi também a última cena que o padre viu em sua vida. Ele sentiu uma dor severa, abaixou a cabeça e viu que seu estômago havia sido aberto, e seus intestinos pareciam estar vivos, se contorcendo descontroladamente nele. Vagamente, ele viu seus intestinos abrirem os olhos e olharem para ele. Fim do capítulo. Capítulo 165.
Rodinei observou com um sorriso enquanto os 7 padres, sortudos, em volta do altar se transformavam em uma confusão de carne e sangue em um piscar de olhos, e as manchas de sangue radiantes e salpicadas quase tingiam todo o altar branco de vermelho brilhante. Gotejando continuamente, vários órgãos ativados se contorciam no chão. A claustrofóbica sala interna foi instantaneamente preenchida com um cheiro pungente e repugnante de sangue, e a estátua do Papa olhando para o centro pareceu mudar de solene para estranha. Ho! Os padres, cujos rostos estavam cheios de medo e fanatismo, perderam seu último suspiro enquanto lutavam, seus olhos gradualmente ficaram opacos. Rodinei caminhou até o altar e olhou animadamente para o único padre que mal conseguia ficar de pé. O cérebro sagrado da lua, feito do objeto sagrado desperto, filho da lua adormecido, gradualmente transforma o hospedeiro em um covil adequado para a presença dos deuses, seja ela física ou espiritual. Este é o feto. A placenta prateada consagrada no centro é, desnecessário dizer, a placenta. Toda a sala interna é pintada com runas, que por si só é um altar em forma de útero, que é o palácio fetal. Quando o feto, a placenta e o útero coexistem, Deus pode nascer no feto. A expressão de Rodinei estava cheia de ganância e intoxicação. Este é um Deus real em quem se acredita há milhares de anos. Hoje, ele realmente virá de um sonho para o mundo real e será verdadeiramente adorado pelas pessoas com seus olhos. Puff, puff. Dezenas de tentáculos dançantes descontroladamente crescem do peito e abdômen do padre e puxam as laterais de seu corpo, como se estivessem puxando a fonte desses tentáculos que se estendem mais profundamente. Um pouco. O padre continuou cuspindo sangue da boca e acenado as mãos indiscriminadamente, como se tentasse agarrar algo. Ele persistiu por 15 minutos inteiros, mas no final só conseguiu se ajoelhar sem forças. E quando ele caiu, aqueles tentáculos pareciam não ter poder, e logo depois, todos eles caíram no chão com um tapa. Olhando com cuidado, esses tentáculos ensanguentados e molhados ainda pareciam intestinos. Os arredores voltaram ao silêncio, exceto pelos cadáveres por todo o chão, havia apenas 2 pessoas vivas, Rodinei e o santo. Rodinei ainda estava olhando para o cadáver no chão em antecipação no início, mas com o passar do tempo, o sorriso animado e distorcido em seu rosto gradualmente desapareceu, e finalmente se transformou em decepção e raiva. Todos eles morreram, o que significa, ninguém sobreviveu à vinda da lua, todos falharam. Bum! Ele bateu no altar, acenou com a mão para chamar o santo que estava de pé ao seu lado e disse sem expressão, Schuilayer, vai e chame o próximo lote. Sim, o santo se retirou, mostrando um sorriso gentil e sagrado, e selecionou o próximo lote para entrar na sala interna. Está tudo bem, está tudo bem. Rodinei caminhou até o altar e tocou a placenta inquieta que fazia o som de um bebê chorando. O sangue e vários órgãos no chão foram absorvidos pelo altar branco, e nada sobrou, e estava limpo novamente. Existem tantos fetos, sempre haverá um sortudo. O tempo não espera por ninguém. Parece que é hora de promover Sheng Wu e Bren em grande escala. Rodinei murmurou para si mesmo. Anne Tuttle, uma dona de casa comum, tem um marido padeiro e 2 filhos. Na hora do jantar, ela persuadiu seus filhos a comerem e ouviu uma reportagem na TV. Recentemente, um padre da igreja Dome se aposentou e usou explosivos de origem desconhecida para explodir 2 igrejas, causando 1.700 vítimas, pessoas, incluindo o batista e cuidador do padre, Padre Terence da Capela da Caridade. Acredito que as pessoas da 7ª Diocese não são estranhas ao velho Padre Terence. Ele é, no entanto, Vincent, que foi criado, na verdade vingou sua gentileza e desprovido de humanidade. Após a apostasia, ele foi direto para a Igreja da Caridade e o matou, morreu. Estalou. Anne franziu a testa, pegou o controle remoto e mudou de canal, ela tinha visto essa notícia semelhante pelo menos 3 vezes. UGH.
Ela suspirou. O padre Vincent uma vez ajudou sua família, porque por um tempo havia ruídos anormais no sótão e nas paredes da casa, suspeitos de serem espíritos malignos. Mas depois que convidei o padre Vincent para vê-lo, descobri que, por causa da operação da padaria, muitas vezes havia muitas migalhas de pão e outras sobremesas na casa, o que levava à criação de ratos e depois se escondiam no mezanino da parede e no sótão. O padre Vincent ajudou a abrir o mezanino na parede, limpou o sótão e expulsou todos os ratos. Embora ele tenha feito algumas coisas que pareciam não ter nada a ver com seu trabalho, o padre gentil e educado ainda disse com um sorriso que onde quer que a lua brilhe, eles precisam servir aos fiéis. Anne ainda não consegue esquecer que, logo após limpar o sótão, o padre desanimado pegou uma garrafa de veneno de rato e brincou que era assim que a água benta parecia. Como um padre Vincent tão gentil e atencioso poderia fazer uma coisa tão cruel e aterrorizante como explodir 2 igrejas e matar seu zelador? Ela não queria acreditar que o padre Vincent fosse tal pessoa, mas sua crença na igreja Dome a fez vacilar novamente. Anne balançou a cabeça. Ela era apenas uma pessoa comum, o trabalho duro da vida diária era o suficiente para ela se preocupar, essas coisas estavam muito distantes para ela, mesmo que ela quisesse acreditar, ela era impotente. Mãe, as 2 crianças começaram a puxar suas roupas novamente, puxando-a para brincar. Ok, Anne confortou os 2 pequenos e sorriu para o marido em frente. Nessa atmosfera simples e calorosa, ela fez as malas e dormiu como de costume. Onde é isso? Anne olhou ao redor sem expressão. A rua silenciosa estava vazia, a noite estava escura e parecia haver vozes barulhentas ao longe. Mas ela ainda se lembrava de que deveria ter adormecido, então, isso era um sonho. Anne deu alguns passos atordoada, sentindo-se vagamente familiar, e olhou para cima para ver a placa da Igreja da Caridade. Igreja da Caridade? Ela se lembrou, não é este o beco perto da Capela da Caridade presidida pelo padre Terence? O que as notícias diziam estava correto, as pessoas da 7ª paróquia não eram estranhas ao velho padre Terence, assim como as pessoas da idade de Anne, se adoecessem quando eram jovens, iriam imediatamente à Igreja da Caridade para tratamento. Vaga lembrança de repente ficou clara, e Anne subconscientemente quis bater na porta. Mas antes que ele tivesse tempo de se mover, uma figura saltou do canto ao lado dele, assustou Anne e se escondeu novamente. Ela olhou fixamente e viu o homem cambalear 2 passos e cair na frente da porta. Seu corpo inteiro estava queimado e coberto de sangue. Os 2 buracos de sangue em seu rosto levantado eram extremamente assustadores, mas Anne conhecia esse rosto. Padre Vincent. Anne cobriu a boca, seus olhos se arregalaram em descrença. Mas o que aconteceu a seguir realmente derrubou toda a sua cognição. No dia seguinte, Anne levantou-se cedo pela manhã, olhando para o teto em transe. Ela não sabia o que esse sonho significava, mas no sonho, o apóstolo da lua moribunda, o velho padre Terence que morreu como um deus da morte, e o padre Vincent que estava chorando silenciosamente no fogo, todos a fizeram ter dificuldade em deixar ir. Uma conjectura aterrorizante permaneceu em sua mente, poderia ser, essa é a verdade. Uau, mãe, ajude, é assustador. A criança acordou assustada, chorando alto e contando o pesadelo de forma incoerente. Anne ficou horrorizada quando ouviu. Embora a linguagem da criança fosse bastante tendenciosa, era quase a mesma do seu sonho. Não pode ser uma coincidência. Poderia ser o fantasma do padre Vincent. Mas por que o padre Vincent parecia assim no sonho? É esse o motivo de sua apostasia. Outra seita. Tudo no sonho é verdadeiro ou falso. Anne, cuja mente estava uma bagunça, saiu com a criança e viu seu marido sentado na sala de estar. A expressão distraída comoveu seu coração, e ela deu um passo à frente e perguntou timidamente: George, você também teve esse sonho? George ficou surpreso por um momento, então seu rosto mudou de repente, e ele olhou para sua esposa e filhos: Você também sonhou com isso? Os 2 se entreolharam, percebendo que algo estava errado.
Um calafrio se espalhou por trás. George engoliu em seco e forçou um sorriso. Não entre em pânico, talvez devêssemos encontrar a igreja. Sua voz está ficando cada vez mais baixa. Se tudo no sonho for real, a igreja Dome ainda é confiável. Jingle Bell. O telefone na sala de estar tocou, e Anne foi atender. Era sua amiga Athena. Ela também é uma crente na igreja Dome e recebeu ajuda do padre Vincent. A mulher gorda de meia-idade hesitou. Anne, você teve esse sonho. Fim do capítulo. Capítulo 166. Ao ouvir as palavras de Athena, o couro cabeludo de Anne ficou dormente quase instantaneamente. A frase, você teve esse sonho, tem pelo menos dois significados muito óbvios. Primeiro, o endereço que ela usou foi, você, indicando que ela não estava se referindo apenas a Anne, mas à família deles. Segundo, o que ela disse foi, aquele sonho, ou seja, um sonho específico, e era o mesmo sonho. Para resumir, significa que Athena sabia, ou por algum motivo acreditava que a família de Anne teve o mesmo sonho na noite passada. Mas a parte mais incompreensível, a mais assustadora era, como ela sabia. Anne jurou que fazia apenas 10 minutos que ela acordou, e ela tinha certeza de que não fez nenhuma outra ação no transe que pudesse deixar os outros saberem sobre isso. A menos que Athena instalasse uma câmera de vigilância em sua casa. Mas agora que Athena não é uma pessoa assim, mesmo que seja uma vigilância, é impossível confirmar esse assunto em um instante. Uma conjectura ainda mais absurda surgiu em sua mente, e Anne sentiu seu coração batendo descontroladamente. Ela perguntou com a voz trêmula, Athena, qual é o problema, por que você pergunta? Athena percebeu uma pista no tom de Anne e imediatamente disse animadamente, você também sonhou com a Igreja da Caridade, o padre, Vincent e o velho padre, e aquele ceifador, aquele fogo. Ela estava tão animada que falou incoerentemente, e Anne quase podia imaginar como sua amiga estava cuspindo, mas o que ela precisava prestar mais atenção agora era o conteúdo das palavras de Athena. A palavra, também. Ela sonhou essas coisas também, o mesmo sonho. Sim. Anne sentiu o tremor em seu corpo, respirou fundo e se forçou a se acalmar, dizendo, eu, George e as duas crianças sonhamos com esse sonho. Então, ela ouviu Athena continuar dizendo, eu também sonhei, não só eu, mas também Paul. Paul é o marido de Athena. Anne sentiu que o assunto era sério e não poderia ser explicado por coincidência. Poderia realmente ser o fantasma do padre Vincent. Mas o mandado de prisão da igreja tem oferecido publicamente uma recompensa, o que mostra que Vincent ainda não está morto. O que exatamente está acontecendo? Athena do outro lado do telefone também expressou uma emoção incrível, meu Deus, o que diabos está acontecendo? Anne agarrou o telefone com força e perguntou, você ligou, sabe de alguma coisa? Em circunstâncias normais, ao encontrar tal situação, é uma escolha normal ligar para um conhecido para obter ajuda. Mas normalmente, logicamente, a primeira pergunta a ser feita deve ser o que você deve fazer nessa situação, em vez de perguntar aos seus amigos se você também teve esse sonho. Ser capaz de fazer uma pergunta tão direcional, Athena deveria ter aprendido as informações principais. Athena abaixou a voz, fingindo ser misteriosa, não só eu e você, mas pelo menos 100 pessoas tiveram esse sonho ao mesmo tempo. Centenas de pessoas? As pupilas de Anne encolheram. Esse número era chocante demais. Ela perguntou rapidamente, onde você sabia disso? Alguém me disse que agora estão se preparando para reunir secretamente pessoas que já sabem sobre esse sonho para discutir assuntos. Também ouvi dizer que todos os que tiveram esse sonho foram ajudados pelo padre Vincent. Athena disse, diga-me, esse sonho pode ser real? Anne perguntou de volta, reunião secreta, discutir coisas. Quando, onde, quantas pessoas, o que eles querem fazer? Um novo café de livros abriu na 23 RD Street às 6 horas da noite. Eles disseram que apenas algumas dezenas de pessoas responderam. Athena murmurou, quanto ao que eu quero fazer, como eu sei?
Ela fez uma pausa e disse misteriosamente em uma voz muito suave: mas eu ouvi que um policial da Delegacia Central de Polícia disse que sabia de algumas informações privilegiadas sobre a Igreja Dome, que tem algo a ver com o caso do Padre Vincent. Oh, coração de Anne pulou uma batida. Os policiais da Delegacia Central de Polícia também compareceram a esta festa. Sim, Athena disse, então agora eu realmente acredito naquele sonho. Como um homem tão bom como o Padre Vincent poderia ser como o que as notícias diziam? Ela perguntou, então, você vai? Anne hesitou por um momento, olhou para o marido e disse, vou pensar sobre isso novamente. Ela teve uma vaga premonição de que esta escolha era muito importante e poderia ter um grande impacto em toda a sua vida. Athena disse, ok. Pense primeiro e me diga depois que pensar, eu já me inscrevi e me tornei a pessoa responsável. Conheço a rua número 23 e costumo ir àquela locadora de vídeo para comprar discos, a livraria assustadora ao lado não tem nenhum negócio, eu não esperava que a loja de áudio e vídeo se tornasse um café de livros agora. Anne ouviu a conversa da amiga, parecendo preocupada. Na verdade, as estimativas de Anne e Athena estavam totalmente erradas. Havia mais de algumas centenas de pessoas que tiveram o mesmo sonho naquela noite. Com o poder de Moen, Vincent expandiu o sonho ao limite, e todas as pessoas que tinham um relacionamento com ele foram incluídas no escopo do sonho. E nos últimos 10 anos de sua carreira como padre, ele ajudou cerca de 3.000 pessoas, geralmente em uma base familiar a cada vez. Entre eles, cerca de 1.000 pessoas escolherão acreditar. A maioria das pessoas restantes será cética, e uma pequena metade escolherá permanecer em silêncio. Ainda há algumas pessoas que escolherão se reportar à igreja. Vincent teve uma visão panorâmica das reações de todos através do sonho, e fez uma estimativa da situação. Tudo como esperado. Essas 1.000 pessoas serão a congregação protestante original. No entanto, é impossível para ele liderar diretamente essas 1.000 pessoas, então a seleção de apóstolos, que podem espalhar os ensinamentos se tornou um elo necessário. Isso mesmo, a reunião secreta a ser realizada no café do livro da loja de vícios foi projetada por eles para selecionar os apóstolos. Entre as dezenas de participantes, eventualmente haverá 10 apóstolos da seita do Deus Sol. O policial da chamada Delegacia Central é interpretado pelo Cavaleiro da Torre do Ritual Secreto. E a verdade que está prestes a ser anunciada é naturalmente a informação que eles separaram que pode derrubar a Igreja Dome. Vincent deixou o sonho, abriu os olhos e, parado na frente dele, estava Claude. Este último tinha acabado de receber um relatório do subordinado que desempenhou o papel de fantasma interior, entregou a lista e as informações daqueles que decidiram comparecer ao comício, estendeu a mão e deu um tapinha em seu ombro e disse em um tom solene, a seguir, cabe a você assistir sua apresentação. Vincent fechou os olhos, respirou fundo e assentiu, não vou decepcionar o chefe Lin. Kei Lee pulou para cima e para baixo na estrada de bom humor, cantarolando uma pequena melodia com as mãos atrás das costas, e a saia branca girou em um arco elegante. Tio! Ela cruzou um buraco na estrada levemente, virou a cabeça e pediu, depressa, Bela, depressa, mal posso esperar para encontrar o senhor. Lin novamente. Kei Lee tem sobrancelhas curvas e um pequeno dente canino no canto da boca é extremamente fofo, tornando sua aparência já imatura ainda mais delicada. Bela segurava uma mala de couro preta requintada na mão, seguiu graciosamente e disse desamparada, mestre, o senhor. Lin não vai fugir, por favor, acalme-se primeiro. Kei Lee colocou os quadris nos quadris, levantou a cabeça e disse, não quero ficar calma, só quero que ele saiba que sinto muita falta dele. Seus olhos caíram na mala e os cantos de sua boca se ergueram, meu presente deve ser o melhor, o mais incomparável, e definitivamente o fará sentir meus sentimentos apaixonados. Fim do capítulo. Capítulo 167. A calma e confiável empregada Bela olhou para o mestre lutador na frente dela com um sorriso e seguiu com uma mala pesada.
No corpo preto como o breu da caixa, complexas e lindas runas vermelhas escuras brilhavam fracamente, mostrando sua extraordinariedade. Essas runas são muito semelhantes às runas pintadas e gravadas na caixa de latão onde o lobo branco armazenou a fórmula original, mas são mais avançadas e muitas runas direcionadas foram adicionadas. Para simplificar, este é um círculo de selamento, que é usado para evitar que os itens nele vazem ar e para preservá-los melhor. E o artesanato é requintado, deve vir das mãos de um mago branco de alto nível. Bella sabia naturalmente que a autoconfiança de Kei Li não era infundada. Ela preparou cuidadosamente o presente por 3 anos. Comparado com o conteúdo desta caixa, a moeda da perdição enviada pelo mordomo antes é de fato apenas um pequeno presente que pode ser usado como aperitivo, e os dois não são a mesma coisa. Mesmo para uma existência aterrorizante como a do chefe Lin, que parece ter vivido por um número desconhecido de anos, esse presente é definitivamente pesado o suficiente. Saindo do beco, Kei Li parou de repente, sua expressão alegre congelou e ela olhou atentamente para a rua em frente à livraria. Este lugar foi atingido por uma explosão de gás. Antes, é claro, pessoas extraordinárias sabem que foi o rescaldo da batalha entre o grande sábio dos elfos e o líder do culto vermelho, e foi transformado em ruínas, e agora foi reconstruído. Em termos de escala, é muito melhor do que as casas e lojas dilapidadas e esparsas do passado. Claro, Kei Li não se importava com isso. Seus olhos afiados caíram no sinal de alerta de construção. No sinal de alerta amarelo muito atraente, havia 8 grandes caracteres, Raw Resource Development Company, escritos nele. Isso significa que o canteiro de obras em frente à livraria é um projeto contratado pela Holy Resource Development Company. Como a Loer Resources chegou aqui? Eles não sempre desdenharam desenvolver um lugar tão remoto que fica a apenas uma linha de uma favela. Kei Li franziu a testa, sentindo que algo estava errado em seu coração. O que ela sente agora é como um dia em que ela inspeciona rotineiramente uma terra de tesouro absolutamente secreta e exclusiva que só ela conhece, de repente um grupo de goblins se pavoneando e carregando enxadas. E quando ela olhou mais de perto, ela descobriu que esse grupo de goblins não só havia cercado uma grande área não muito longe, mas também começou a desenvolvê-la, a apenas uma linha tênue de sua terra de tesouro. Foi quase uma parada cardíaca. Kei Li cerrou os punhos com força, olhou para o sinal de alerta e cerrou os dentes amargamente. Droga, eu estava ocupada investigando os negócios de Congreve há algum tempo, mas não descobri sobre as ações de Luer Yuan. Esses goblins são absolutamente incríveis. É impossível mirar em nada e fazer coisas sem benefícios. Eu investiguei esta área há muito tempo, e ela não tem valor comercial algum. Então o único que pode realmente atrair os recursos de Holy é o Senhor. Lin, com a perspicácia e inteligência de Kili, ela imediatamente percebeu que algo estava errado. A terra do tesouro que ela escondeu por muitos anos foi cobiçada por este grupo de goblins feios de pele verde. Se eu não quisesse perturbar o Senhor Lin, ainda haveria um local para os recursos de Luer aqui. Droga! Kei Li bateu os pés com raiva, mas infelizmente, sua pequena figura não era ameaçadora, parecia que ela só era grande o suficiente para pular e bater no joelho de alguém. Bella ainda continuou sorrindo, mesmo que seu mestre de repente tenha feito metáforas estranhas como goblins, ela permaneceu calma e relaxada, inclinando-se ligeiramente e disse, Mestre, você quer que eu verifique o iniciador e a pessoa responsável pelo projeto? Kei Li estufou as bochechas com raiva, e demorou muito para se acalmar, e ela bufou friamente, verifique. Descubra tudo para mim, se você quiser pegar algo de mim, nem os recursos de Luer tem como. Sim, Kei Li endireitou sua expressão, levantou o queixo e disse, não importa o que aconteça, fui eu quem conheceu o Senhor Lin pela primeira vez, e o Senhor Lin definitivamente ficará muito satisfeito com o presente de hoje, não é que esses pequenos truques furtivos possam se comparar. HMPH, é apenas um sonho realizado pensar que você pode se aproximar do Senhor Lin dessa forma. Eles não conhecem o Senhor
Lin de jeito nenhum. O que ele mais odeia é ser interrompido para abrir uma livraria. Afinal, ele gosta muito de desempenhar o papel de dono da livraria, que pode ser chamado de seu maior hobby. Se até mesmo esse interesse for interferido artificialmente, por exemplo, enviando alguém fingindo ser um cliente para a livraria hipocritamente, tal comportamento definitivamente será severamente punido pelo Senhor. O humor de Keili ficou lindo novamente. Com passos leves, ela caminhou até a porta da livraria, colocou a mão na porta e a abriu ligeiramente. Neste momento, Keili sentiu seu coração batendo tão rápido que estava prestes a voar para fora. Depois de 3 anos, ela finalmente veio aqui novamente. O maior ponto de virada em sua vida também é o ponto de partida de tudo. Jingle! O som familiar de sinos tocou, fazendo com que Keili até sentisse que seus olhos estavam um pouco molhados, e todo seu corpo tremia levemente. A porta se abriu e tudo na livraria apareceu. A luz fraca na loja ilumina as estantes cheias de livros, metade das escadas estão escondidas à distância, o balcão próximo e o jovem de cabelos pretos que está separando os livros na estante e folheando um livro em sua mão. Tudo está praticamente igual a 3 anos atrás. Lin de virou uma página do livro, olhou para cima e viu a garotinha de olhos vermelhos parada sem expressão na porta olhando para ele. Antes que ele pudesse terminar suas palavras, ele viu a garotinha correndo em sua direção como o vento, correndo de cabeça em seus braços. Bum! Contato de cabeça e peito, voz muito sólida. Lin de subconscientemente abriu os braços para pegar Keili, sentindo uma dor surda no peito, pensando secretamente que se isso fosse substituído por uma casa morta que geralmente é negligenciada em exercícios, ele poderia ser derrubado no local. Este pequeno corpo realmente contém uma energia enorme. Ele deu um tapinha nas costas de Keili, que o abraçava com força, e disse suavemente, Ok, está tudo bem. Mas eu pensei em meu coração que essa garotinha realmente não mudou nada desde 3 anos atrás. Eu originalmente pensei que tinha aprendido a ser independente em 3 anos, mas não esperava que eu ainda fosse um bebê chorão. Keili abraçou Lin de por um tempo, e de repente percebeu que ela tinha perdido a compostura, e deu 2 passos para trás em constrangimento, beliscando sua saia e vacilando, muito perturbada, Senhor. Lin, me desculpe. Embora ela alegasse conhecer Lin de há muito tempo, tal comportamento já era presunçoso e muito íntimo. Ela estava um pouco preocupada que Lin de ficaria com raiva. Lin de não conseguiu evitar rir, agachou-se e beliscou sua bochecha. Está tudo bem, há muito tempo, Keili. Keili olhou para seu rosto sorridente, seu coração batia descontroladamente, ela estava tonta e não conseguia dizer nada. Felizmente, Bella entrou na livraria depois, colocou a mala preta em sua mão no balcão respeitosamente, cruzou as mãos na frente do corpo e curvou-se levemente, Senhor. É um pequeno presente preparado pelo mestre. Lin de voltou para trás do balcão e olhou para a mala escura, que parecia uma caixa registradora cheia de pilhas de notas que apareceram em inúmeros dramas de TV. Ele não pôde deixar de mostrar um sorriso. Vem aqui, o que você está fazendo com um presente tão caro? Fim do capítulo. Capítulo 168. Lin de não estava nem um pouco interessado na questão do que havia dentro daquela mala preta pesada. Ele também não esperava pela cena feliz de Keili abrindo a fivela de couro da caixa, tirando o dinheiro que mal cabia e as notas caindo no chão. Não que ele seja um santo que trata o dinheiro como merda, isso é besteira. É que a amizade entre ele e Keili, que não mudou por 3 anos, não pode ser medida por dinheiro. Falar sobre dinheiro fere sentimentos. Afinal, não importa se o presente é um presente ou não, o que importa é que a pessoa venha e o coração venha. Todos disseram tacitamente, olharam um para o outro e sorriram, e os sentimentos de muitos anos ficaram em silêncio. Esse tipo de atmosfera é muito bom. Lin de esfregou o rosto, conteve seu sorriso excessivamente brilhante, pigarreou, estendeu a mão e moveu a caixa para o lado e disse, que vergonha. No momento em que empurrou a caixa, sentiu que ela estava cheia de peso e afundou um pouco demais.
Foi preciso muito esforço para impedir que os cantos da boca se virassem loucamente para cima. Kei Lee tinha acabado de se sentar no banco alto em frente ao balcão, mas ainda não tinha ficado quieta. Quando ouviu isso, ela imediatamente olhou para ele ansiosamente e disse: "Este é um presente que preparei cuidadosamente por 3 anos, por favor, certifique-se de aceitá-lo." Isso. Lin Jie ficou em um dilema por cerca de 0,5 segundo e finalmente recuou sob os olhos de Kili, desistindo da pretensão de 3 empurrões e 3 rendições, e disse desamparadamente: "Ok." Ele não pôde deixar de suspirar que era uma criança sincera, e não poderia ser suas economias dos últimos 3 anos. Lin Jie inexplicavelmente sentiu que era como um pai que estava coletando o dinheiro de ano novo das crianças, e se sentiu um pouco culpado. Kei Lee de repente ficou feliz, suas sobrancelhas se curvaram, e ela disse seriamente: "Você mudou meu destino naquela época. Sem você, eu não estaria onde estou hoje. Não importa qual método ou quão caro seja um presente, não é o suficiente para expressar meu amor por você. Obrigada, eu só posso fazer o meu melhor para me sentir à vontade. Não se preocupe, embora o presente seja caro, é apenas um pouco problemático para mim. Contanto que você esteja feliz, tudo o que eu faço vale a pena." Enquanto ela falava, ela secretamente observou a expressão de Lin Jie. Depois de confirmar que sua expressão era na verdade de alegria e antecipação, mas mais contida, Kei Lee deu um suspiro de alívio. "Ótimo, este presente realmente atende ao apetite do senhor. Lin, ele gosta muito." Kei Lee estufou o peito, um pouco orgulhosa. Ela sabia que ela era definitivamente a única que conhecia melhor o senhor. Lin. Quanto à expressão de Lin Jie de que ele já havia entendido o que havia na caixa, Kei Lee sentiu que era completamente natural. Afinal, é o senhor. Lin, então o selo rúnico de um mago branco destrutivo deve ser inútil. Se não for, então é realmente estranho. Bella parecia desamparada e suspirou secretamente. Mestre, você apenas jurou deixar o senhor Lin sentir seus sentimentos apaixonados, mas você se esqueceu disso em um piscar de olhos e, em vez disso, tornou-se humilde. Isso não é bom. Se você não sabe o que disse, ninguém saberá. Mas a empregada-chefe pensou pela metade, olhou para Kei Lee que já estava imersa em felicidade e balançou a cabeça. Infelizmente, esqueça, não tem esperança. Lin Jie sorriu e disse: "Estou muito feliz, mas, só desta vez, não aceitarei mais presentes seus no futuro, a menos que precise de ajuda. Quando eu te ajudo, pode ser considerado uma troca equivalente." Kili confia muito nele, e pensa muito bem dele. Isso não é uma coisa boa, e ela é propensa à paranoia. Ainda é necessário manter distância. Não tem problema ser um amigo, mas se a garotinha o tratar como um deus, então acabou. Por enquanto, ele ainda consegue ver que a expressão de Kili não é forçada. Considerando sua posição atual na Câmara de Comércio de Ash, a maioria das coisas deveria ser de fato, um pouco problemática, para ela, este nível. Além disso, Bella, a empregada doméstica estável e confiável, também não parecia anormal. Então, desta vez, ele aceitou o presente com relutância. Kei Lee obedientemente disse: "Oh", e seu coração ficou cada vez mais feliz. As palavras do Sr. Lin, na superfície, pareciam ser uma recusa em dar um presente, o que parecia ser comercial e frio. Mas, na verdade, ele disse que ela poderia ir até ele se tivesse dificuldades no futuro, e ele não recusaria. Esta promessa foi uma grande honra. Posso perguntar quem não sabe que o chefe Lin é quase onipotente. Parece que o Sr. Lin está realmente feliz desta vez. Kei Lee ataca enquanto o ferro está quente. Abra o presente e dê uma olhada. Eu o preparei por um longo tempo. Se você não estiver satisfeito, posso tentar encontrar outros tesouros raros. Ela se lembrou do que Lin Jie disse agora mesmo e acrescentou: "Desta vez, tenho um livro para lhe pedir, espero que você possa ajudar a decifrá-lo, então devo dar outro presente." Lin Jie sempre sentiu que algo estava errado.
Logicamente falando, deveria ser ele fazendo um favor, e que ele pode escolher dar um presente como agradecimento, mas agora parece que ele está dando um presente como recompensa, pedindo-lhe para fazer coisas. A diferença entre os dois é provavelmente que o primeiro pode se prostituir de graça, enquanto o último deve pagar. Lin Jie sempre sentiu que Kili, que possuía os atributos de um chefe dominador, parecia estar um pouco interessado em lhe dar presentes, como se isso pudesse aumentar sua favorabilidade. Tosse, bem, ele admitiu que isso pode de fato aumentar a favorabilidade. Você está interessado, mas não há necessidade de dar presentes com tanta frequência. Eu ainda prefiro livros ou coisas culturais. Enquanto falava, Lin Jie lançou seus olhos para a mala de couro preta com o breu. Bella imediatamente disse respeitosamente, eu farei isso. Lin Jie assentiu, Bel estendeu a mão e abriu a fechadura da mala com uma técnica deslumbrante. É chamativo. Lin Jie não pôde deixar de reclamar em seu coração. Mas, afinal, as coisas na caixa são valiosas, então é normal precisar de uma fechadura tão complicada. Lin Jie observou com antecipação enquanto a empregada-chefe abria a mala. Tapa. A voz era exatamente como imaginada. No entanto, Lin Jie olhou para as coisas na mala, piscou os olhos e caiu em pensamentos profundos. A situação era um pouco diferente do que ele havia imaginado. As coisas na caixa eram de fato pilhas, mas não eram pilhas de notas, mas pilhas de pedras. Isso mesmo, o que estava dentro da caixa era um fóssil completo. Todo esse pedaço de pedra pálida tem o formato de degraus finos, com linhas como escamas e vasos sanguíneos se espalhando radialmente da camada do meio por camada. No centro, há um fóssil completo que parece um coração. Lin Jie ficou chocado. Fósseis completos de órgãos de tecido mole. Kei lhe apresentou, este é um antigo coração de dragão da Primeira Era. De acordo com a história de Aesir, a Primeira Era é de 100 milhões de anos atrás, ou seja, o fóssil na minha frente veio de 100 milhões de anos atrás, e é um fóssil extremamente raro de um órgão de tecido mole completo. Droga, essa coisa não deve ser guardada. Está em um museu? O canto da boca de Lin Jie se contraiu. Em certo sentido, o valor e o choque dessa coisa na frente dele eram muito maiores do que uma caixa de notas. Fim do capítulo. Capítulo 169. Não, mesmo isso é impossível de exibir publicamente, o valor desse tipo de tesouro não pode ser medido por dinheiro. Ninguém pode dar uma estimativa, e é impossível vendê-lo, então não existe um preço de mercado. Não é de se admirar que até que ele tenha dito que passou 3 anos preparando este presente. Sem mencionar a Câmara de Comércio de Ash, mesmo que seja a Loer Resource Development Company, pode não ser fácil obter este coração. Não só você deve ter dinheiro, mas também deve ter poder. Lin Jie olhou para o fóssil pálido à sua frente, sem saber se ria ou chorava, e pensou consigo mesmo, não é de se admirar que parecesse tão pesado agora, descobriu-se que o beco estava cheio de pedras. Todo esse fóssil tem cerca de meio metro quadrado e deveria ter sido cuidadosamente processado há muito tempo. O coração no meio é muito claro, e cada vaso sanguíneo é claramente visível, espalhando-se para os arredores. Lin Jie julgou visualmente que o coração era pelo menos maior que sua cabeça. O que ele pensou em seu coração foi que fósseis de dinossauros também foram encontrados em outros mundos. Devido à relação única em camadas da Nu entre as áreas urbanas superior e inferior, a área urbana superior fica completamente acima do solo e completamente separada da área urbana inferior. A mineração de recursos subterrâneos é quase completamente monopolizada pela Holy Resources Development Company. Se houver algo encontrado no subsolo, naturalmente apenas as pessoas da Holy Resources saberão. Como resultado, a teoria da origem biológica neste mundo também é muito caótica e retrógrada, e não existem dinossauros, e há até poucos fósseis. O fóssil na frente de Lin Jie pode ser dezenas de vezes mais caro do que ele imaginava. Mas mesmo sem mencionar seu valor, o fóssil de coração pálido processado parece real, o que é o suficiente para ser chamado de uma obra de arte por si só.
Mesmo porque é muito delicado, dará às pessoas a ilusão de que pode descascar aquela camada de concha real e continuar a dançar. O coração deveria ter sido retirado de um cadáver fóssil completo. Esta técnica não é simples, então pode-se ver que Keili realmente pensou muito nisso. Keili virou a cabeça para olhar para Lin Die, seus olhos esperando. Você está satisfeito com este presente? Na história que só pode ser entendida por pessoas extraordinárias, se a terceira era é a era dos humanos, a segunda era é a era dos elfos e a primeira era é a era dos gigantes, então a era original é a era dos dragões antigos. Durante o período do reino gigante da primeira era, dragões antigos ainda existiam, mas eles já eram muito raros. Após o período sem fogo da segunda era, os dragões antigos desapareceram completamente sem deixar vestígios, deixando apenas seus esqueletos, que se tornaram um material raro para conjurar magias e conjurações. Quanto mais antigo, maior o poder contido nele. A era primordial está muito longe. Mesmo que os dragões antigos daquela era tenham restos mortais, confiando em seus métodos de desenvolvimento atuais, eles ainda não conseguem alcançar a camada de solo onde estão localizados. Portanto, Keili escolheu os fósseis de dragões antigos da primeira época. Além disso, o que foi dado foi precisamente um coração, e a implicação contida nele era autoevidente. Ainda posso dizer que não estou satisfeito com isso. Dar fósseis como presentes é quase o mesmo nível de dar bombas atômicas como fogos de artifício, é ultrajante. Lin Die reclamou em seu coração, mas na superfície ele só conseguiu acenar com a cabeça e disse com um sorriso: para mim, este é um tesouro realmente inestimável. Talvez para algumas pessoas, seja apenas uma pedra, mas na minha opinião, ele realmente simboliza as mudanças da geografia e da história, o que é muito precioso. Keili abriu os olhos secretamente. Alguém pensaria que o coração de Gulon é apenas uma pedra. Até mesmo um mago de nível divino, diante de um coração de dragão antigo tão completo, desejaria tê-lo. Quem o trataria como uma pedra? Se outra pessoa dissesse isso, inevitavelmente pareceria arrogante e ignorante. Mas como é alguém que o Senhor Lin conhece, deve haver de fato uma pessoa tão inesperada e espirituosa que definitivamente tem força correspondente. Então ela ouviu as seguintes palavras e percebeu que aos olhos do Senhor Lin, o poder do coração em si parecia insignificante. Era porque simbolizava as mudanças da geografia e da história, que tinha valor. Keili teve uma epifania. Isso mesmo, diante da existência da força do Senhor Lin, esses adereços de conjuração de feitiços são na verdade brinquedos de cores diferentes. E talvez o Senhor Lin tenha visto o Gulon vivo diretamente, e ele não se importa ainda mais com os mortos. Então o único valor, talvez, seja deixá-lo lembrar do passado. O coração deste Gulon é uma testemunha da história, e parece estar certo. Mas Lin Die tentou o seu melhor para mostrar um sorriso satisfeito. O ponto mais importante é que foi dado por Keili, que é a coisa mais única. Embora ele esperasse que Keili pudesse transformar esse tesouro inestimável em algo de valor, para ser honesto, a outra parte havia enviado alguém para decorá-lo de graça há algum tempo, e agora era preciso uma quantidade desconhecida de mão de obra e recursos materiais para obter tal peça. Fóssil de coração. Essa dedicação é realmente inestimável. Naturalmente, era impossível para ele agradar Keili. Mesmo que ele apenas imaginasse que o dinheiro transformado neste processo poderia ser o mesmo que a idade do fóssil, ele se sentia tão dolorido que não conseguia respirar. É tudo dinheiro. Se ele tivesse dinheiro, ele não teria aberto uma livraria aqui, e ele teria vivido uma vida confortável deitado e lendo livros todos os dias. O chefe Lin sentiu um vazio em seu coração. Quando Keili ouviu isso, seu rosto delicado ficou vermelho, e ela sussurrou: é o tempo que você quiser. Bella está completamente fora de contato com seu mestre, assim que ela toca o Senhor Lin, sua racionalidade e reserva desaparecem imediatamente. UGH. Bella suspirou secretamente, e o mestre não percebeu a sutil decepção no tom do Senhor Lin.
Esse tipo de emoção solitária, como se ele tivesse perdido algo, nos olhos que olhavam para o coração de Gulon, revelou uma espécie de mágoa incompreensível. Embora Lindie tenha escondido muito bem, e a emoção não fosse forte, foi apenas passageira como um toque superficial. Mas Bella, confiando em seus muitos anos de experiência como empregada, leu com precisão essa emoção sutil. A partir disso, ela pode basicamente concluir que o Sr. Lin não só viu aqueles dragões antigos, mas também deve ter tido um relacionamento profundo com eles. Essas emoções fugazes já deixaram bem claro que ele é nostálgico pelas vicissitudes do passado e pelos velhos tempos que não podem voltar. Por muito tempo, eles tiveram muitos palpites sobre o confuso Sr. Lin. Entre eles, o que os deixou mais curiosos foi a força e a identidade do Sr. Lin. Sua força foi provada ser pelo menos de nível divino nas poucas cenas anteriores, mas a identidade do chefe Lin sempre foi como uma névoa. Ele apareceu do nada, sem nenhum vestígio do passado, e até mesmo o cartão de identificação atual e as informações da loja são todas informações falsas que Kiki lhe ajudou a fazer para retribuir sua gentileza. E agora, a ponta do iceberg finalmente revelou algumas pistas. Bella controlou seu coração batendo. Se o Sr. Lin é um velho monstro que sobreviveu da Primeira Era, então sua identidade pode ser rastreada. Fim do capítulo. Capítulo 170. O coração de Bella palpitou. Ela sentiu como se finalmente tivesse vislumbrado a verdade por trás da aparência nebulosa deste misterioso dono de livraria. Se voltar à primeira época, então, em primeiro lugar, o Sr. Lin não pode ser um ser humano, porque os seres humanos não existiam em grande escala naquela época, e era até uma questão de se eles existiam ou não. Em segundo lugar, é impossível ser elfo, porque os elfos nasceram dos cadáveres de gigantes. Depois que os gigantes morreram devido a guerras em grande escala, eles gradualmente ganharam poder, estabeleceram o reino dos elfos e gradualmente substituíram completamente a existência de gigantes. Naquela velha história fragmentada, entre as existências com poder absoluto registradas, as mais famosas são as 4 bruxas originais, mas essas poucas só apareceram na forma de mulheres, então elas podem basicamente ser descartadas. Em segundo lugar, existem vários dragões famosos no antigo grupo de dragões, como Bakak, o dragão do desastre que simboliza a destruição, Félix, o dragão que simboliza a fonte da sabedoria, e Spring, o dragão do céu que simboliza o éter. Mas o dragão do céu também pode ser descartado diretamente. Porque o coração fóssil que eles trouxeram veio do dragão do céu, o que provou diretamente que a primavera já havia morrido na Primeira Era. Como um dragão nascido diretamente do éter, todas as partes de seu corpo são materiais muito preciosos e poderosos para conjurar feitiços, e o coração é o núcleo para armazenar e transformar o éter, e sua preciosidade é evidente. Mesmo que o poder do éter contido nele não faça nada, basta gastar um pouco de éter para detoná-lo, e ele pode matar diretamente um destruidor. Mas pensando bem, a maioria das pessoas não seria tão imprudente. Se este coração for usado para fazer o núcleo de um grande círculo mágico, ou um item extraordinário como um cajado, ele definitivamente pode aumentar muito sua força. Além disso, existem algumas criaturas elementais extremamente antigas na Primeira Época, como Alfred, um mestre dos elementos da luz. Bella contou os grandes da Primeira Era que ela conhecia, mas limitada pelo que havia aprendido, ela sentiu que o que sabia não era abrangente o suficiente. A empregada-chefe olhou para seu mestre e secretamente decidiu investigar a história da Primeira Era. Saber a verdadeira identidade do chefe Lin não é importante, o que é importante é que se ele realmente é esse tipo de espécie de longevidade, é impossível aceitar Keili, porque isso não é apenas uma questão de raça, mas uma diferença essencial no nível de vida. Assim como é impossível para um humano se apaixonar por uma formiga, este é um amor não correspondido condenado. Como o melhor assistente do mestre, ele deve ser responsável por deixar o mestre entender isso a tempo, de modo a minimizar possíveis consequências adversas. Bella pensou assim em seu coração.
A julgar pelos sinais atuais, a probabilidade de que o próprio chefe Lin seja o dragão antigo é relativamente alta, mas pela análise de seu caráter e comportamento, é improvável que ele seja o dragão do desastre, Bakak, que simboliza a destruição. Abrindo uma livraria, bom em guiar as pessoas, rico em sabedoria, onisciente e onipotente. Félix, o dragão da fonte, simboliza a sabedoria. Segundo a lenda, ele detém todo o conhecimento do mundo, o que quase coincide com as características do dono da livraria. No entanto, de acordo com a avaliação de Bella, o dragão da fonte está apenas no nível de destruição, e a força que o Sr. Lin demonstrou até agora está muito além do nível de Deus, o que ainda está para ser visto. Depois que Lin Jie habitualmente teve algumas palavras educadas com Kei Li, ele de repente sentiu inexplicavelmente em que a empregada exclusiva de Kei Li, que só se encontrou 2 vezes e conversou algumas palavras, olhou para ele estranhamente. Aquele tipo de olhar que secretamente carregava uma pitada de escrutínio e observação, como se estivesse olhando para uma pessoa suspeita. Por outro lado, quando ela olhou para Kei Li, ela franziu os lábios levemente, parecendo muito insuportável. Este Bolin é muito familiar, não é um típico drama de espuma das 8 horas de A senhora rica se apaixona pelo garoto pobre que dirige uma livraria, e a empregada está pronta para bater nos patos mandarim por causa da raiva do guarda da porta. Lin Jie ergueu as sobrancelhas. Embora não seja realmente tão exagerado, mas que ele gasta tanto dinheiro para dar o fóssil de presente, estima-se que haverá pessoas insatisfeitas. Se Bella pretende impedir Keili de contatá-lo, é por consideração a Keili, afinal, e não há nada de errado nisso. Não sei se haverá uma trama de jogar uma pilha de notas na cara dele. Ele não esperava por esse tipo de cena. A amizade entre ele e Keili não pode ser comprada com dinheiro. Bem, a Igreja do Domo tem usado métodos brutais para lidar com os hereges que são seus inimigos por muitos anos, e deve haver muito dinheiro saqueado. Matar pessoas e saquear suas casas é tudo apoio, e a Igreja do Domo não tem razão para não tirar vantagem disso. Mesmo que não, com tantos crentes na Igreja do Domo, a compra de indulgências é uma grande soma de dinheiro todo ano. As igrejas que eles abrem em vários lugares, a comida e as roupas do Papa, da Santa Donzela e dos Apóstolos não são dinheiro. Se a Igreja do Domo puder ser derrubada com sucesso desta vez, e Vincent for autorizado a assumir, com a personalidade gentil e honesta do padre, o dinheiro deve ser usado primeiro para consertar instalações de caridade em vários lugares e aliviar os pobres, mas essas coisas são obviamente inesgotáveis. Então o resto do dinheiro roubado, apenas doe para a Câmara de Comércio de Ashtree. Acredito que Kili o usará da maneira certa, e pode ser considerado um retorno. Pensando nisso, Lin Jie endireitou muito as costas, e seus olhos encontraram Bella, revelando um sorriso gentil e compreensivo. Bella pareceu ficar surpresa, seus olhos piscaram. O senhor Lin notou meus pensamentos internos? Ele quis sorrir para mim, ele admitiu. Ele realmente é um dragão. Lin Jie já havia retirado os olhos, movido a caixa de fósseis para o lado e sorriu para Keili. Você não disse que veio aqui desta vez porque não entende um livro e quer me pedir um conselho. O rubor no rosto de Keili diminuiu um pouco, ela ajustou sua expressão, assentiu e disse seriamente, esse livro está escondido na sala secreta de Congreve, e está bem protegido. Ela virou a cabeça e gesticulou para Bella, que tirou o livro de debaixo da saia. Debaixo da saia? Um pequeno ponto de interrogação surgiu no coração de Lin Jie, e depois de pensar sobre isso, esse tipo de saia de empregada deve ter muitos bolsos, só para um livro, não é incomum. Ele pegou o livro e estreitou os olhos ligeiramente. Não há texto na capa deste livro. A capa marrom clara tem uma textura muito estranha, como couro, mas é mais delicada e macia do que couro comum, com alguma luz. Há linhas, e quando os dedos são roçados, há uma vaga ilusão de tocar a pele. Não, talvez não seja uma ilusão. Lin Jie olhou para o livro em sua mão, e uma ideia muito firme surgiu em seu coração. Livro de pele humana.
Este é um livro feito de pele humana inteira descascada. Lindier pode ter tanta certeza, é claro que não é infundado, mas porque ele já viu coisas semelhantes antes. Quando ele estava conduzindo pesquisas folclóricas, ele também encontrou uma aldeia com costumes muito estranhos. Aquela aldeia localizada nas montanhas profundas e florestas antigas pegava um pedaço de pele das costas dos mortos para fazer um tambor de pele humana. Sempre que uma cerimônia de sacrifício é realizada na aldeia, cada família pega seu tambor de pele humana e o bate, o que simboliza a convocação da alma e a aceitação da adoração dos moradores. Este exemplo também foi mencionado no livro Rituais e Folclore, que ele deu a Lao Wang. Naquela época, com o propósito de pesquisa e curiosidade, ele tentou pedir aos moradores para observarem o tambor de pele humana, e os moradores concordaram entusiasticamente. O toque naquela época era exatamente o mesmo da capa do livro em sua mão agora. Fim do capítulo.